Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. Está falando sobre o tema das primícias. E vamos começar com o versículo base. Está aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, fazer uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, eu abro a minha boca para ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura, e eu peço a Ti que o Senhor marque a vida de cada um que me ouve, marque os pensamentos, o coração, para que eles retenham a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui no livro de Provérbios, que o principal escritor foi Salomão. Alguns capítulos finais houveram outras participações, mas principalmente Salomão escreveu. E nesse trecho, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o homem mais rico da terra, no tempo em que ele viveu. E diz a Escritura no livro de Reis que ele conseguiu estabelecer cerca de 40 anos de paz em toda a terra. Em toda a terra. E nesse momento houve uma prosperidade como nunca houve em todo Israel. Então, digamos que esse homem ele tem autoridade para falar daquilo de riquezas, de prosperidade. E mais do que isso, aqui quando ele fala de primeira parte, ele está falando de primícias. E primícias tem a ver com a primeira parte. E diferente do princípio dos dízimos, que fala mais sobre o senhorio, já que o princípio das primícias, ele diz respeito a honrar a Deus. Um pregador chamado Luciano Subirá, ele traz uma exposição que faz muito sentido quando a gente fala de primícias. E aquele momento em que existe um pedaço de bolo, aquele primeiro pedaço que o aniversariante ele quer dar a alguém, ele é sempre especial. Por quê? Porque ele vem primeiro, ele está à frente dos outros pedaços e ele vai ser dado a uma pessoa que tem estima, uma pessoa que tem honra. E aplicando isso ao princípio das primícias, tem a ver com honrar a Deus acima de todas as outras coisas. Tem a ver com mostrar que Deus é primazia, que Ele vem primeiro, que Ele está na frente. Então, aqui que começa esse princípio da honra. Então, quando você escolhe honrar a Deus com primícias, você está escolhendo dizer, olha, você é o primeiro lugar na minha vida. E não é diferente com os bens. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o judeu, ele praticava como as primícias. Falando isso, de que forma eles praticavam esse princípio bíblico. A primeira vez que a gente vai começar a ter contato com as primícias, nós vamos ver no livro de Êxodo, lá com Moisés. Aqui no aqui no capítulo 23, a partir do versículo 14, o tema fala aqui sobre as 3 festas. E quando eles adentraram a Terra Prometida, Deus estabeleceu que haveriam 3 festas anuais principais. E nisso, a primeira delas, que a gente também conhece, mas de uma forma diferente, a Páscoa. Também tinha a festa das primícias, ou também festa da colheita dos primeiros frutos, e também a festa da colheita, que era a festa depois que se colhiam os frutos. Então eu vou ler aqui a passagem, falando um pouco dessas festas que Deus tinha estabelecido.
Versículo 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães sem fermento comemorarás. Que também aqui está falando da Páscoa. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, no tempo determinado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Agora, versículo 16. E a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo e do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os seus homens aparecerão diante do Senhor. E aqui no 19, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, aqui já começa a falar sobre uma festa que é chamada Festa dos Primeiros Frutos. E aqui ele diz que as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, o povo, a nação de Israel, eles praticavam as primícias durante um tempo determinado. E quando a gente fala da festa de Pentecostes, que normalmente nós da cultura cristã associamos à descida do Espírito Santo, na realidade a festa do Pentecostes era o período em que eles colhiam os primeiros frutos da terra e apresentavam para honrar a Deus. Então, isso é o Pentecostes, penta de 5, 50, e eram em torno ali de 7 semanas, 50 dias, em que eles faziam as colheitas desses frutos, dos primeiros frutos, e esses primeiros frutos eles apresentavam diante de Deus. Então, aqui começa a se formar um outro princípio, além dos dízimos, que é o princípio das primícias. E, novamente, aqui no capítulo 34, aqui, capítulo 34, versículo 23, ou melhor, no 22, olha só. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega, que significa colheita, do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Então, aqui fala novamente a festa das primícias. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. E aqui no versículo 26, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Então, novamente estabelecendo aqui uma das festas anuais que os judeus praticavam. E, num segundo momento, eu vou estar abrindo aqui o livro de Levítico, no capítulo 23, e aqui o tema é as festas religiosas, que vai dar um pouco mais de detalhes sobre essas 3 festas que Deus havia ordenado. Aqui começa o primeiro tema, a Páscoa, o segundo tema, as primícias, e o terceiro tema, a colheita. Então, falando dessas 3 principais festas anuais que todos os judeus tinham que praticar. Então, aqui, eu vou ler aqui a passagem que fala das primícias, né? Capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite,
para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E sua libação será de vinho, o quarto de um rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, o livro de Levítico totalmente direcionado aos levitas, à tribo de Levi. E quando a gente fala de Levi também, num outro momento, eu vou estar falando sobre os primogênitos, que também está atrelado ao princípio das primícias de separar o primeiro a Deus. E eles fizeram isso com o primeiro nascimento de todo homem israelita. Todo homem, o primeiro filho, ele deveria ser apresentado para Deus. Só que ao invés de pegar um filho de cada nação, ou melhor, de cada tribo, Deus decidiu que ele pegaria somente a tribo de Levi, e essa tribo de Levi seria a tribo dos primogênitos, que seria apresentado para Deus, para que fosse de uso exclusivo de Deus, para que servisse no templo e vivesse do templo. Então, o princípio de pegar o primeiro e dar a Deus, novamente acontece com os primogênitos. E a tribo de Levi foi selecionada para que fosse essa oferta apresentada, o primeiro fruto do nascimento de todo homem fosse apresentado na figura da tribo de Levi. E por isso o nome do livro se leva Levítico, porque são ordenanças específicas a todos os levitas. Então aqui eu li com vocês falando um pouco das primícias, das orientações que eles deveriam seguir, os sacerdotes, dentro dessa festa. Então eu dei uma breve introdução para vocês entenderem o que são as primícias. As primícias têm a ver com de toda a plantação que eles apresentavam diante de Deus anualmente. Eles entendiam que se eles pegassem a primeira parte, os primeiros frutos que saíam daquela plantação, retirassem, colhessem e levassem diante de Deus, diante do sacerdote, aqueles primeiros frutos, além de honrarem a Deus, além de ter esse fator de honrar a Deus como o primeiro, como o melhor, apresentar para dar para o sacerdote ele comia daquelas primícias, além de envolver o princípio da honra, eles entendiam que ao apresentar as primícias a Deus dos seus primeiros frutos, eles santificavam todo o resto da colheita. E mais à frente, no Novo Testamento, agora eu não vou procurar porque vai ser difícil para mim encontrar, mas Paulo diz da seguinte maneira, falando do povo judeu e do povo gentio, que se as primícias são santas, falando dos judeus, todo o resto da colheita é também santo. Falando do povo gentio que herdou a promessa do povo judeu através de Jesus Cristo. Então, toda vez que um judeu pegava a primícia, os primeiros frutos e apresentava ao sacerdote para honrar a Deus, ele entendia que todo o resto da colheita estava santificado. E assim, Deus poderia pegar aquela colheita e prosperar. E aí você vai entender qual é a consequência de praticar isso, quando o Salomão fala, honra o Senhor com os teus bens, com os primeiros frutos da sua terra. E se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares de vinho. Então, de uma forma simples, mas dando introdução ao tema, é isso que representa as primícias. Honrar a Deus com o primeiro, com o melhor, e assim, apresentando as primícias, todo o resto é santificado. Então, eu vou depois fazer o resumo para vocês. Eu espero que vocês possam meditar, que depois eu vou aprofundar. Esse tema é um tema muito amplo, mas espero que esse primeiro gostinho possa marcar a vida de vocês. Em nome de Jesus.